Olá, começa agora o Pit Stop, seu programa do automobilismo. Veja os destaques dessa edição. Alonso na Ferrari? É o que diz um jornal espanhol. Indy anuncia mudanças aerodinâmicas por falta de ultrapassagens. E o calendário do final de semana com o MotoGP, Indy e WTCC. Tudo isso aqui no Pit Stop. Seu programa do automobilismo começa falando de Fórmula 1. Em específico da equipe Brown GP, que anunciou que usará novas peças no próximo Grande Prêmio na Alemanha. O motivo foi o fraco desempenho em relação às Red Bulls no GP da Inglaterra. O resultado da corrida inglesa foi atribuído aos pneus, segundo os pilotos Jason Button, Rubens Barrichello e o Ross, o chefão da Brown. Os carros da equipe inglesa não aqueciam devidamente os compostos, o que ocasionou falta de aderência. Então, Vitor Abral sentiu o golpe e resolveu usar o intervalo entre as corridas para achar uma solução contra os cruzados e diretos da Red Bull. E esta reação é muito importante, já que se a Brown não fizer nada logo, ficará para trás e perde a vantagem conquistada na primeira metade da temporada. Depois de correr com o circo completo na Holanda, a MotoGP segue sozinha para a Laguna Seca, nos Estados Unidos. A corrida acontece às 6 horas da tarde no horário de Brasília. Já o WTCC chega na cidade do Porto, em Portugal. Duas corridas movimentam o Mundial de Carros de Turismo no domingo. A primeira corrida começa às 7h35 da manhã e a segunda ao 12h50 no horário da capital brasileira. Nessa semana, o Diário AS da Espanha deu a notícia de que no GP da Itália, no dia 11 de setembro, a Ferrari anuncia a contratação do bicampeão espanhol Fernando Alonso para 2010. Um detalhe importante entra em questão neste anúncio. Felipe Massa e Kimi Raikkonen encerrarão os seus contratos com a escuderia italiana no final do ano que vem. Um dos dois teria que sair. Os fatores decisivos seriam o desempenho no campeonato e a afinidade com os engenheiros da equipe. Outro ponto da negociação é a entrada do Banco Santander na equipe vermelha a partir do ano que vem. Então, Vitor, uma notícia que antes era fofoca e agora está ganhando áreas de verdade. Você acha que isso pode acontecer? Eu acredito que sim, Tati, porque depois do título em 2007, o Raikkonen não teve resultados significativos pela Ferrari. Desde então, os dirigentes não se mostram muito satisfeitos com o finlandês. Já Felipe Massa, no mesmo período, caiu nas graças dos dirigentes da equipe. Mesmo com um vice no ano passado, os dirigentes reconhecem que o desempenho do brasileiro melhora a cada dia que passa. Ponto para Felipe Massa, que com Alonso na equipe, terá que mostrar o quanto é forte para conquistar vitórias. A NASCAR corre pela segunda vez no ano no traçado oval de Daytona. Na sexta-feira, a Nationwide disputa as 250 milhas do Autódromo Americano. No sábado é a vez da Sprint Cup Series correr 400 milhas. As duas divisões da NASCAR começam as disputas às 9h30 da noite no horário de Brasília. Nessa quarta-feira aconteceu a 8ª etapa do Rally dos Sertões. A etapa teve uma distância de 438 quilômetros entre as cidades de Petrolina e Juazeiro do Norte, no Ceará. Na disputa dos caminhões, nova vitória do trio Edu-Piano, Davi Fonseca e Solon Mendes. Mesmo com o resultado, o trio ainda ocupa o segundo lugar no geral. O trio que lidera o Rally é formado por Amable Barraza, Guilherme Petrini e Rafael Betoni. Depois de perder a liderança no Rally da terça, a dupla espanhola Carlos Sainz e Lucas Cruz reassumiu a ponta da competição dos carros no geral com a vitória da 8ª etapa. O segundo posto é ocupado pela dupla Nasser Al-Attiyah e Timo Gottschalk. Das motos, o paulista José Hélio chegou à 7ª vitória em 8 etapas do Rally dos Sertões. Com o novo trunfo, o brasileiro tem o título do Rally praticamente assegurado. Hélio precisa terminar as duas últimas etapas para ser o campeão das motos dos Sertões. Nos quadriciclos, a disputa está apertada entre Carlos Collet e Cristiano Souza. Mesmo com a vitória de Ronaldo de Andrade na 8ª etapa, a diferença entre Collet e Souza foi de apenas 9 segundos nos tempos de ontem. No geral, a vantagem de Cristiano Souza. Nessa quinta-feira, o Sertões sai de Juazeiro do Norte, no Ceará, e segue para Caicó, no Rio Grande do Norte. Nessa sexta-feira, o Rally sai de Caicó e chega na cidade de Natal, onde encerra suas disputas em 2009. Neste final de semana, a Stock Car leva todo o seu circo para São Paulo. Todas as corridas acontecem no domingo. Começando as atividades, a Stock Junior inicia sua prova às 8 da manhã. A divisão principal larga às 11 com transmissão da Rede Globo de televisão. A Copa Vicária é a primeira da tarde com a corrida a 1 hora.
E encerrando o dia, a Pickup Racing, que começa às 2h15 da tarde, no horário de Brasília. Para aumentar a disputa nos traçados ovais, a Fórmula Indy promove mudanças na aerodinâmica dos carros da categoria. As mudanças poderão ser vistas a partir da etapa de Kentucky, no mês de agosto. Para aumentar o número de ultrapassagens nos circuitos ovais da temporada, serão permitidas aletas laterais e apoios para os discos de freio. As mudanças chegam depois de 3 provas de traçado misto. E daí, Vitor, o que a gente pode esperar dessas mudanças? Bom, Tati, a direção da Indy está usando o exemplo da Fórmula 1. Chegou a medidas como esta e só teve dor de cabeça com a falta de ultrapassagens. O resultado foi o que vemos hoje. Uma mudança radical e limpeza das aletas que só atrapalhava as tentativas de ultrapassagem por um outro motivo, a turbulência. A Fórmula Indy corre no tradicional circuito de Watkins Glen. A categoria de base realiza sua etapa no sábado às 3 da tarde no horário de Brasília. Já a categoria principal larga às 3h30 no horário da capital brasileira no domingo. E o Pit Stop vai acabando, mas você pode acompanhar o nosso programa pelo YouTube, no endereço www.youtube.com.br/programa Pitstop, ou pelo blog do Pit Stop no endereço www.programapitstop.blogspot.com. Você também pode entrar em contato com o nosso programa pelo e-mail, programa.pitstop@gmail.com. Pit Stop fica por aqui, nós voltamos na terça-feira. Até lá! Até lá! Comportada. Não me pega mais, né? Você tá gravando isso? Para aumentar o número de ultrapassagem no circuito... ficou estranho. 3, 2, 1. Para aumentar o número de ultrapassagens...